de, a partir do que eu experimento, do que eu conheço, e fazer com que outros também possam experimentar essa mesma intimidade com Deus. Então, como já foi apresentado, meu nome é Jason, eu sou lá da Colônia 8, da paróquia São Paulo Missionário, e sou seminarista, atualmente no terceiro ano da filosofia, ou seja, concluindo, digamos que a metade do processo formativo, são 8 anos para se tornar sacerdote, então estou aí na metade do caminho. E recebi o convite do Cristiano, mas tem ali o seu Fernando, que também foi quem me orientou a respeito desse momento, o seu Leonildo, que não está presente aqui hoje, mas que vocês conhecem também, fez as devidas orientações. E aqui estou hoje para falar a respeito de um tema que eu achei pertinente, dada essa realidade que o texto de João está inserido, que é a respeito dos santos homens na Sagrada Escritura. Santos homens na Sagrada Escritura. Nós já começamos com uma pergunta: como o testemunho deles pode nos ajudar? Eu escolhi esse tema porque a Sagrada Escritura é um livro que a gente deve sempre ter nas nossas casas como um meio de conhecer a vontade de Deus. A gente está aqui na missa, nós ouvimos a palavra de Deus na liturgia da palavra, das leituras do Salmo e do Evangelho. Mas é preciso que a gente vá avançando para águas mais profundas e tenha um contato, tenha um contato mais íntimo com a Sagrada Escritura. Não apenas aquilo que é dito na missa, mas cabe a mim também procurar, dentro da minha realidade, fazer uma devida leitura, me aprofundar. Então, trazendo essa importância da Sagrada Escritura, eu pensei, acredito que dá para pegar elementos da Sagrada Escritura, e esses elementos são o testemunho de tantos homens que estão lá relatados, suas histórias que estão relatadas na Bíblia, e vemos quais virtudes eles têm a nos oferecer, quais virtudes eles nos deixaram de exemplo e que nós devemos observar, praticar e ensinar os outros também a viver. Então, nessa perspectiva hoje, a nossa formação, os santos homens na Sagrada Escritura. Então, como sabemos, a Sagrada Escritura é uma coleção de vários livros que narram a história da salvação, realizada por Deus ao longo de muitos séculos. Mas se a gente for ver a Bíblia, ela tem ali os seus 73 livros. Cada livro, a sua escrita foi em um contexto diferente. Não foi a mesma pessoa que escreveu. Mas nós bem sabemos que foi o Espírito Santo que inspirou a escrita de cada um desses livros. E em cada livro nós vamos ver uma história, uma realidade. Se a gente pegar lá o livro do Gênesis, que fala da criação, a gente vai ver como foi o início da história da humanidade. Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos. Aí se a gente pega um livro também do Antigo Testamento, como podemos dizer, o livro de Samuel, nós vamos ver que já está em outro contexto, que a forma de escrever é diferente, o conteúdo é diferente. Se formos para o Evangelho, vamos ver que é diferente da escrita daquele livro dos profetas, e assim sucessivamente. Por isso que a Bíblia é essa coleção de livros, não é digamos que é um livro que abarca vários outros livros. E nessas narrativas contidas na Sagrada Escritura, nós encontramos muitos exemplos de homens que buscaram fazer a vontade do Senhor, mas também de outros que se recusaram a obedecer. A gente vai falar um pouco a respeito dos homens, precisamente, que buscaram fazer a vontade do Senhor. Mas a gente não pode deixar de lado que na Bíblia também são relatados relatada na vida de muitos homens que não estavam nem aí para fazer essa experiência
Deus, homens perversos, que tendo conhecimento, né, que podiam fazer o bem, escolhem fazer o mal. Mas a nossa busca deve ser sempre pelos exemplos positivos, pelos exemplos bons. Aqueles exemplos que não nos favorecem, que não nos edificam, a gente deve tomar eles e buscar não imitá-los e buscar não praticá-los. Mas os exemplos bons, em contrapartida, esses sim devem ser bem vividos e praticados. Então comecemos pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para quem já fez esse estudo, ele é composto por 46 livros. Tem os primeiros, 5 primeiros, chamados livros do Pentateuco, que narram ali a criação do mundo, da humanidade, os primeiros patriarcas, a escravidão do povo no Egito, depois a libertação desse mesmo povo, o percurso do povo pelo deserto por 40 anos, até chegarem à Terra Prometida. E aí nós temos os livros históricos que narram várias histórias do povo de Deus, incluindo nisso os reis que Deus, né, instituiu para Israel e que depois foram passando de pai para filho. Temos os livros dos profetas, onde ali Deus nos dá muitos ensinamentos através daqueles homens escolhidos. E temos os livros sapienciais, que falam dessa sabedoria divina. Né? E um livro que faz parte dessa classe são o livro dos Salmos. Né? A gente vai sempre rezando com os Salmos e percebe ali ensinamentos, né? em um formato, podemos dizer assim, de certa poesia, mas que revelam o amor de Deus e que revelam a sua bondade para conosco. Então, comecemos com o exemplo de alguns homens que estão presentes no Antigo Testamento, né, que fazem parte da chamada Antiga Aliança. Só são alguns, porque a gente não se falar de todos, né, teríamos que ficar aqui uma quantidade boa de tempo e se explicar até Deus. Iniciando com o exemplo de Abraão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Abraão em algum momento da sua caminhada. E Abraão, ele é esse homem conhecido como o pai da fé. Ele ganha esse título porque ele, diante da sua realidade, ou seja, Abraão morava num povoado distante chamado Ur dos Caldeus. E naquele contexto não existia Israel, não existia Canaã, não existia nada assim que podemos dizer que fosse o povo de Deus ainda. Não, Abraão é esse primeiro a ser chamado. Diante dos seus afazeres, Deus aparece a ele e diz: Abraão, o nome dele era Abraão, depois se mudou para Abraão. A gente está conversando aqui dia diária, não é quem está vendo. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E ele imediatamente teve fé, ou seja, acreditou, mostrou uma esperança naquilo que ele não tinha certeza. E apenas ouviu a voz do Senhor que dizia: sai da tua terra e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Pega o que tinha e vai. Ou seja, lança-se. E isso é um exemplo de fé em Deus. Na carta aos Hebreus vai dizer lá da fé, que é essa esperança naquilo que a gente não tem certeza, que a gente não sabe. É esse lançar-se, né, a vontade de Deus. E Abraão assim fez, por isso que ele é chamado de pai da fé, por crer firmemente na palavra de Deus, que pediu para ele sair de sua terra natal. Na vida de Abraão, a gente pode destacar que Deus concedeu a ele um filho já na velhice. Que está acompanhando o dia diário também, que Sara era estéril, não podia ter filhos. Aí, então tem um filho com a empregada, com uma serva. Mas Deus depois concede que Sara possa ter um filho. E assim eles têm a Isaac. Abraão já na velhice tem um filho.
fruto de um milagre, fruto dessa bondade de Deus. E tendo esse filho, que imaginemos aí o amor que Abraão tinha por esse filho, já na velhice, sempre quis ter um filho, mas não podia, porque sua esposa era estéril. E agora que tem, imaginemos o amor que ele depositava nessa criança. E certo dia Deus pede a ele que ele leve esse filho para ser sacrificado. Então era comum naquele contexto de oferecer algum animal de sacrifício. Mas um cordeiro, um novilho. E nesse caso Deus diz, não, você vai sacrificar o seu filho. E Abraão, a gente pode até pensar assim, talvez com tristeza, mas com fé, confiando no Senhor, e disse, tudo bem, se o Senhor pede, assim eu farei. E tanto que quando eles estão a caminho do lugar que vai ser feito o sacrifício, Isaac pergunta, meu pai, cadê o cordeiro? Cadê o animal que vai ser oferecido e sacrificado? E Abraão responde assim, Deus proverá, meu filho. Vamos seguir nosso caminho. E aí Abraão prepara o lugar do sacrifício, amarra o seu filho, e quando ele está para baixar o punhal e sacrificar o filho, eis que uma voz do céu diz, Abraão, não faça isso. A gente fala disso toda vez que entoa o Magnífica, aquele cântico de Nossa Senhora. Conforme prometeu a Abraão e a sua descendência para sempre. Ou seja, a descendência de Abraão derramou a humanidade de uma vez. Porque quem descende de Abraão? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através da descendência de Abraão, todas as gerações seriam abençoadas. E Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. E assim fez com a vida de Abraão. Então vejamos, esse é só o primeiro de alguns desses homens que estão presentes na Sagrada Escritura. Alguém que era simples, vivia na sua realidade, abandonou tudo a partir do chamado do Senhor. E quando o Senhor lhe cobrou algo, ele estava ali para oferecer. Afinal, como disse, vai dizer Jó, lá no seu livro, Deus deu, e se Deus tirar, o nome do Senhor, ainda assim, seja bendito. Outro exemplo de José do Egito. José, ele é, podemos dizer assim, bisneto de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve os seus 12 filhos, e forma ali depois as 12 tribos de Israel. Mas Jacó tinha esse filho José, que era invejado pelos seus irmãos, invejado e odiado por seus irmãos. Porque o texto até vai dizer lá que aí Jacó tinha um carinho especial por José. E José, por esse motivo, era odiado e invejado por seus irmãos. A ponto dos irmãos venderem ele como um escravo. Imaginem aí a situação. Os irmãos, por inveja, venderem um parente, venderem alguém no sangue do seu sangue. No entanto, a vida de José, com esse acontecimento, foi marcado por uma grande ação de Deus. Ou seja, quando ele foi vendido para o Egito, ele estava lá na casa de um dos chefes da guarda, na casa de Potifar, e nesse momento ele foi seduzido pela mulher desse chefe. Só que ele não cedeu às investidas dela. Ela tentou seduzir ele lá de algum modo, mas ele não cedeu, porque ele sabia que aquela mulher era casada, ele não podia fazer nada, não podia ceder a essas investidas, tentações. Só que por causa disso, ele foi preso, porque a mulher inventou toda uma história dizendo que ele tinha feito isso, que ele tinha tentado algo com ela, e ele foi preso. E na prisão é que ele, por ter o dom que Deus lhe deu, de interpretar sonhos, na prisão
ele é reconhecido, né, como capaz de fazer isso e é levado até o faraó. Né? Naquele tempo o faraó teve sonhos e nenhum dos seus sábios sabia interpretar o que o sonho queria dizer. Aí levaram José até o faraó e José enfrentou aqueles sonhos. Olha, vai ter 7 anos de fartura, grandes colheitas, mas depois virão 7 anos, né, de fome, né, não vai chover, então é preciso colher bem, guardar para viver os outros 7 anos, né, de pobreza, de falta de fartura. E com isso José ganha, né, o prestígio do faraó, se tornando governador do Egito. E mesmo assim, quando ele podia se vingar dos seus irmãos, ele agiu com compaixão e os perdoou. Né? Tem uma fome lá em Canaã, os irmãos de José descem para o Egito atrás de comida, né? E José reconhece os irmãos. E aí quando ele podia se vingar, ele disse assim, não, vocês não vão levar comida, não, vocês não me fizeram, me venderam como escravo, agora eu vou pagar na mesma moeda. Não, ele agiu diferente. Ele teve compaixão, né, daqueles que eram da sua família e os ajudou. De modo que depois até pediu que trouxessem o seu pai e tudo aquilo que eles tinham de Canaã para o Egito e cuidou deles. Então vejamos, né, um exemplo de outro homem que tinha tudo para se vingar, para fazer, né, utilizar o poder enquanto governador, mas permaneceu fiel ao propósito de Deus, utilizando bem o dom que Deus lhe concedeu de interpretar os sonhos. E quando teve a oportunidade de se vingar, agiu com compaixão. Outro homem que temos no Antigo Testamento é Moisés. A gente sabe que depois dessa fome que se instalou, né, por toda ali aquela terra, e o povo de Jacó ficou no Egito, né, e eles começaram a se multiplicar, né, ou seja, havia muitos hebreus no Egito. Aí veio um faraó que não conhecia José, né, depois de muito tempo, e disse, olha, esse povo está crescendo demais, né, acho que a gente deve fazer algo para evitar isso. E aí escravizou o povo de Deus no Egito. E lá o povo ficou 450 anos, mais ou menos, feito escravo. Até que Deus suscitou no meio daquele povo alguém para libertá-los, que foi Moisés. E Moisés era filho, né, de uma mulher de origem hebraica. Só que como eles estavam, né, matando as crianças, ela com medo, vai, coloca a criança no cesto, e aí sabia que a filha do faraó ia no rio naquele horário, e a filha do faraó vai e tira Moisés das águas e o cria dentro dos costumes do rei, com toda aquela realidade. Mas quando Moisés cresce, ele percebe que ele era chamado a algo diferente. Ao ver a opressão daqueles funcionários, né, do rei, batendo nos escravos, espancando, ele percebe que Deus chamava ele para algo diferente. Tanto que o episódio, né, que ele presencia um hebreu apanhando, e ele vai e parte para cima do egípcio, né, chega até mesmo fatal nessa briga, e aí ele foge, e nessa fuga é onde ele tem um encontro com Deus na sarça ardente. Onde Deus fala, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi o apelo do povo e agora, né, vou libertá-lo. E suscita Moisés como esse homem que iria criar o povo. Quando Moisés diz, mas Senhor, mas eu, como é que eu vou falar? Aí, eu não sei nem falar direito, né? Porque esse é o problema da gagueira. Mas eu vou falar em nome de quem? E Deus diz, vá lá e diga, eu vim em nome eu sou. Né? E eu sou, como Deus se apresenta. E Moisés, então, cumpre aquilo que Deus lhe pediu. Deus o chamou para ser aquele que guiaria o povo feito escravo do Egito. E vemos nele um exemplo de confiança
e também um exemplo de liderança e de intercessão. Afinal, não foram poucas as vezes que o povo agiu com rebeldia. A gente vai vendo, né, no livro do Êxodo, que Moisés vai diante do faraó, quando Deus pede, tem lá os momentos das pragas. Depois o faraó liberta o povo, mas depois vem atrás para perseguir. Aí eles chegam lá diante do mar vermelho, o povo começa a murmurar, né? Tirou a gente de lá para morrer aqui agora, na beira da praia, né? E ele intercede: oh meu Deus, né? Mostra a tua força, e Deus vai, abre o mar, o povo passa. Não muito tempo depois, no deserto, o povo está de novo, porque que a gente está com fome, lá pelo menos a gente tinha carne, e aqui a gente vai morrer com fome. Moisés intercede: que a gente está com sede, tira a água da rocha e dá ao povo. Então a gente vê um exemplo de alguém que é o intercessor, que é o líder. Né? Quando ele subiu ao monte, e quando voltou, o povo disse o quê? Mas deixa demorando demais, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar. E aí Moisés chega, né, se revolta, e Deus diz: não, vou exterminar esse povo. Moisés: não, Senhor, tenha paciência, o Senhor é compassivo, né, não faça isso com esse povo que tanto amais. Então a gente vê nele esse exemplo de liderança, de intercessão. E muitos aqui que ocupam, né, essa função de coordenadores têm que ter esse espírito de liderança, né, a de apaziguar algum conflito, de ver que o irmão está numa situação complicada, de ajudar, né, de ser um intercessor, principalmente nesse caso da oração, né, conflito aqui que São Paulo pede: rezem uns pelos outros. Dando um salto dentro do Antigo Testamento, nós temos o livro dos Juízes. O livro dos Juízes narra a história de pessoas escolhidas entre as 12 tribos para liderar Israel contra os inimigos que surgiam. Apesar das fragilidades deles, permanece o propósito de fidelidade ao Senhor. Ou seja, depois que eles chegaram à terra prometida, não tinha um rei, né, para guiar. Moisés tinha morrido, Josué também já tinha, que é outro exemplo de alguém que cumpriu, né, a promessa de levar o povo até a terra prometida. Eles não tinham um rei específico. Então Deus suscitou juízes, homens dentre as 12 tribos, que pudessem guiar o povo e libertar o povo dos inimigos. E quando o povo voltou do Egito, a terra que era deles estava ocupada. Então, logo que, né, houveram guerras, e mesmo o povo de Deus vencendo muitas, os inimigos queriam tomar de volta essas terras. Então havia esses juízes, que eram homens, né, que tinham esse propósito de salvar, né, de libertar Israel dos inimigos. Dentre eles, eu cito o exemplo de Sansão. Né, a gente vê a história de Sansão por aí afora, mas Sansão, mesmo tendo a força e tudo mais, ele era um juiz, ele era alguém que estava responsável por guiar aquele povo, por ajudar. E ele, no caso, lutou muito mais contra os filisteus, né, como a gente vê a narrativa bíblica. Então, apesar das fragilidades, né, que alguns deles faziam algumas coisas que desobedeciam ao Senhor, mas eles buscaram cumprir esse propósito que Deus tinha pedido a eles de libertar o povo e afastar os inimigos. Temos também Davi. Davi foi aquele escolhido por Deus para ser rei de Israel. E se destacou pela sua coragem e obediência ao Senhor, de modo que sua descendência continuaria reinando por causa dele. Né? A história de Davi, aquele jovem que estava lá apacentando o rebanho de seu pai. Deus diz a Samuel: olhe, vá na casa de Jessé e coroe os filhos dele como novo rei. Chega Samuel lá, não, vê o primeiro, aí isso é forte, isso deve ser isso. Ai Deus, eu não olho nas aparências, mas julgo segundo o coração. Não é isso, deve ser aquilo. Aí trouxe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí Samuel: estão todos aqui os seus filhos? Não, tem um no campo. Vai buscá-lo, vai chamá-lo. E vem Davi, um jovem ainda, né, mas era aquele que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Samuel unge ele como rei,
E aí depois Davi assume, né, enfrentando Saul, que era o rei atual, mas que tinha desobedecido a Deus. E Davi reina em Israel por 40 anos. Né? Fez coisas erradas, fez como é o caso, né, que ele quis ficar com a mulher do chefe da guarda dele, né? E aí manda depois um rapaz para a guerra na fronte, né? E o rapaz acaba morrendo e ele fica, né, acaba se casando com aquela mulher. E tanto que Deus depois apresenta até uma parábola a ele, né? O profeta vai na casa de Davi e diz: olha, se um homem simples tem uma ovelha e essa ovelha é tirada dele, né, e é morta, qual a sua opinião a respeito disso? Aí Davi diz: não, esse homem que matou a ovelha deve ser morto, não pode fazer isso. E aí o profeta olha para Davi e diz: esse homem és tu, porque você fez assim com o marido, né, daquela mulher. Então vejam, né, como esses homens enfrentaram grandes dilemas da vida, tropeçaram, fizeram coisas que desobedeceram a Deus, mas buscaram fazer um caminho de arrependimento e de mudança. Tanto que Davi buscou exatamente isso e Deus, por causa dele, disse: olha, apesar dos pecados dos seus filhos, e os seus filhos irão, terão filhos, netos, sucessores, irão cometer, o reino ficará ainda com a sua família por causa de ti. Então a gente vê em Davi essa grande intimidade com Deus. Ainda se destaca nele o zelo com aquilo que era sagrado, com a Arca da Aliança. Não foi ele que construiu o templo, né? Foi seu filho. Mas com ele nós já vimos essa importância que era dada à Arca da Aliança, que era aquele, né, instrumento sagrado para o povo de Israel. Quando a arca, né, é roubada mesmo, vai atrás, e quando a arca é encontrada, trazida, tem uma grande alegria em meio àquele povo, todo mundo dançando, e alegre por conta disso. E ainda Davi é conhecido por aquele que entoava o salmo, né? Tanto que a maioria dos salmos que nós temos na Bíblia tem lá, algumas Bíblias tem lá no Salmo de Davi, né? Que ele entoava ao Senhor, e esses salmos chegaram a nós. E para encerrar isso do Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Jó, né? Um homem provado por Deus, que perdeu tudo aquilo que tinha, mas soube sofrer, seguindo íntegro na certeza de que Deus faria o melhor. Se a gente for ler o livro de Jó, vai ver lá assim, sabe, dá até um certo desespero humanamente, a gente ouvindo. Tinha as filhas, perdeu as filhas. Tinha os funcionários, perdeu os funcionários. Tinha cada animal, perdeu os animais. Teve, alguns foram mortos, né, pelos inimigos, outros veio uma espécie de redemoinho, assim, furacão que destruiu o campo, que coisou os animais, né? Ou seja, perdeu tudo aquilo que tinha. Mas é ele que diz, né, uma frase que eu até citei, né, que se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele continuou íntegro nessa certeza de que Deus faria o melhor na vida dele. E assim acontece, né? É um livro belíssimo, assim, que a gente precisa observar, né, um exemplo de confiança em Senhor. Imaginemos nós termos uma realidade, né, muitos de vocês com filhos, esposa, trabalho, bens, né, carro, casa, e perder tudo isso e permanecer com a confiança em Deus. Não. Tudo isso está nas mãos de Deus e Ele haverá de fazer justiça, de fazer o melhor. Tá? Olha, Sim, né? A gente deve buscar oferecer aquilo que a gente pratica, que a gente vive, né? Porque muitas vezes a gente não tem
essas virtudes, como é que a gente vai ter tudo? Né? Pratica, vai ter tudo no nosso grupo. Às vezes eu digo, hoje não, porque, sei lá, o Bahia vai jogar. Aí, certa vez, alguém disse que não vai porque chegou um parente. Um absurdo você não ir. Mas, poxa, teve um dia que eu podia ir, não fui por causa de um motivo. Digamos que poderia ter uma menor importância do que aquele de um parente. Esse é dentro do testemunho, daquilo que eu tenho que viver para ajudar também os outros a viver, né? E principalmente isso da fé. Outro exemplo que nós temos, encerrando o Antigo, os profetas, que foram aqueles que anunciavam a palavra do Senhor e que denunciavam as mentiras, desigualdades e injustiças que o povo sofria. E cada um tinha teve uma origem diferente. Aí a gente vai ver ali, são 18 profetas, mais ou menos, da Sagrada Escritura, que estão relatados, homens das várias realidades, mas que foram chamados por Deus para anunciar a sua palavra. Principalmente, olha, vocês estão no caminho errado, se convertam. Olha, o Senhor está prometendo isso, vai acontecer. Né? Olha, vocês vão ser deportados para a Babilônia. Olha, mantenham a esperança. Né? Chegaram aos reis e denunciaram: olha, você está oprimindo o povo, você está fazendo mal ao povo. Então, os profetas também eram esses homens que, além de anunciar o Senhor, denunciavam. E é por isso que a Bíblia nos fala, né, que cada batizado tem a função profética. Nós também somos chamados a denunciarmos as desigualdades que o mundo realiza, né, para com as pessoas. No Novo Testamento, eu trouxe inicialmente o exemplo de São José. Né, acho que não poderia faltar ele. Esposo da Virgem Maria, exemplo de homem justo e casto, obediente e fiel. Na sua simplicidade, cumpriu a vontade de Deus, sendo o pai adotivo de Jesus. A gente brinca, né? São José é homem do silêncio. A gente não vê uma palavra de São José narrada na Sagrada Escritura. Apenas em sonho o Senhor lhe apareceu e ele cumpriu o que o Senhor pediu. Olha, pega a mãe e o menino, parte para o Egito. José não tenha medo de aceitar Maria como sua esposa. Então, a gente vê alguém que, na sua simplicidade, soube fazer a vontade do Senhor. Alguém que poderia, diante daquela realidade, porque Maria está grávida, mas a gente demora muito. Como é que isso vai pegar diante da sociedade? Como é que ela vai ser vista? E aí, quando ele está pensando em largar ela em silêncio, Deus vai e diz: olha, não faça isso. Que ela traz no ventre dela, né, tem um propósito muito maior, né, tem um propósito de salvar a humanidade. Então, a sua justiça, a sua castidade, a sua obediência, a sua fidelidade. Né, tanto que São José, se você já observaram, pelo menos na estrutura assim, oficial da Ladainha de Todos os Santos, ele vem logo após a Virgem Maria. Algumas, até depois de São João Batista, mas ele sempre vem ali logo no início da ladainha, por conta dessa importância que ele tem. Dentro da Santa Missa, quando faz o dia, lembrai-vos, enfim, nós nos pedimos, tem piedade a todos nós, dá para a vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José e depois os outros santos. Como a gente vê a importância que São José tem na vida da igreja. Ele é chamado de patrono da igreja. Né? Então, a sua vida para nós também é um exemplo de que, mesmo no silêncio, a gente pode fazer muita coisa para a salvação do mundo. São Pedro, um homem simples que trabalhava com a pesca e que, ao ouvir o chamado do Senhor, avança para águas mais profundas. Mesmo com sua grande impulsividade, revelou seu grande amor ao Mestre. Veja como Pedro revela muito de nós nas suas atitudes. O homem, não sabia ficar quieto, né? Não tinha também medo de falar o que pensava. Deixa eu ver as passagens, né? Por exemplo, amanhã já ouvi: quem dizem os homens
que eu sou. Ah, tu és o Messias do Filho de Deus, né? Tu és Pedro, sobre a pedra, né? Pedro deve ter, puxa, tudo isso. Aí depois ele vai dizer, professa, né, a chegada de o anúncio da paixão. O filho do homem vai sofrer, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai morrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E imediatamente a reação de Pedro é: não, Senhor, isso não vai acontecer, não. A gente está aqui para te defender. E aí Jesus diz: olha, afaste-se de mim, Satanás, porque você pensa como os homens. Isso, o propósito de Deus é que o filho do homem morra e ressuscite. Nós temos ligado, Pedro foi do céu ao inferno, não é popular, não se brinca assim. Porque, ao mesmo tempo que ele professou com sabedoria que tu és o filho de Deus, não, Senhor, tu não vai morrer, não, a gente vai te defender. Então, ele tinha essa possibilidade. Ah, Senhor, toda vez que eu perdoar, ele faz esse questionamento. Quando ele é preso, mesmo assim, ó, ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Enfim, a gente vê um exemplo de impulsividade. Vive aquele momento de negar a Jesus com medo ali daquela realidade. Não, tu vai falar com ele, não, é outro, você não. Ele chora amargamente depois de ter feito aquilo, mas no momento em que se encontra com o Senhor, mostra o seu amor que superava todas aquelas fragilidades que ele demonstrou. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí ainda tem o exemplo de de Mateus, dentre os 12 apóstolos. Os apóstolos eram homens simples que Jesus chamou, tanto que no Evangelho diz que Jesus rezou, subiu a montanha e chamou os que ele quis. Geralmente era o discípulo que escolhia: não, eu quero seguir esse, não, eu quero seguir aquele. Porque Jesus disse: olha, não, eu quero você. O mestre que escolheu os seus discípulos. E Jesus chamou Mateus, a gente ouviu até um domingo atrás do Evangelho. Ele estava sentado coletando impostos, que era uma profissão considerada mais santo. Exatamente, o santo sempre, mas que se levanta porque não quer se acomodar àquela queda. Não é que é o perfeito, nenhum de nós aqui, neste mundo, vai ser perfeito. Deus, olha, eu não tenho pecado nenhum. Se a gente tiver pecado nenhum, ok, porque já não tem, a perfeição é definitiva, mas enquanto caminhamos nesse mundo, a gente é inclinado ao pecado. A luta é justamente para que isso não seja algo que nos atrapalhe. Se eu peco, eu tenho a oportunidade de pedir perdão a Deus e buscar mudar. Então, se esses exemplos de homens nos atrapalham, porque quando caiu, vencedor, fez isso, aquilo, olhemos para Cristo. É o exemplo de homem perfeito. Se reencarnou, que era Deus, se encarnou, viveu a nossa carne, viveu em tudo a nossa condição, exceto com pecado, e nos deixou o exemplo. Basta ler do Evangelho, os Evangelhos, então vamos ver tudo aquilo que Jesus, vamos ver que tudo aquilo que Jesus nos deixou ali é um guia de primeira para que possa fazer bem esse caminho e no final da vida estar junto a Ele no céu. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, um pouco desses exemplos de alguns homens da Sagrada Escritura que, mesmo sendo frágeis, como cada que é em algum ponto, em determinada situação, buscaram superar as limitações, porque tinham em vista um propósito maior, que é o amor a Deus e é a salvação. Então, a questão não é as nossas fragilidades, não é os nossos medos, não é as nossas, mas a questão principal é o que eu quero alcançar no final da minha vida. Se eu quero o céu, eu vou viver todas essas situações de fraqueza, de medo, de queda, com coragem, com uma busca de me erguer, porque eu quero ir além. Eu não quero isso daqui. Esse mundo, São Paulo diz, a figura desse mundo passa. Quando vai chegar o tempo que a gente vai ver Deus tal como Ele
Então, inspirados no exemplo desses homens, né, esses exemplos virtuosos de pessoas que souberam superar tantos meios, tantas situações difíceis, que a gente possa viver isso e testemunhar isso nas nossas famílias, nas nossas comunidades, entre os nossos amigos e conhecidos. Porque felizes somos nós, convidados pelo Senhor a fazer esse caminho. Muitos aí agora sequer ou já ouviram falar de Jesus ou sequer querem ouvir Jesus. Mas nós que já estamos aqui na caminhada, devemos nos aprofundar e ajudar a tantos outros. Dentro desses personagens da evolução, eu fico lembrando quem foi maior. Abraão, Elias, a prática da civilização. Agora, nós temos Jesus é um amigo, ele diz que entre nascido de mulher, nenhum foi maior que o Batista. Aí eu fico na dúvida, realmente, entre todos esses personagens que Deus escolheu ao longo desses anos, realmente será que o Batista foi o maior de tudo? Olha, eu não vou me arriscar a dizer, porque depois ele pode ter coisa assim, falou que eu era maior, outro era menor. Mas assim, Jesus falava dentro de um determinado contexto, a respeito de São João Batista. Então, eu não arriscaria dizer que ele quer dizer de fato que João é o maior, até porque a gente vê que a nossa caminhada ela não é muito diferente daquilo que esses homens viveram. A gente viu aqui os relatos das fraquezas de alguns e vemos como isso também está presente nas nossas vidas. A gente não vive tão diferente. Claro, naquele contexto desses homens aqui, a sociedade era de uma forma, aquilo que eles possuíam era antigos comparado ao que nós temos hoje. Porque nós temos hoje situações parecidas, mas realidades diferentes. Mas os dilemas são muitas vezes os mesmos. Então, eu não sei dizer se haveria de fato um maior, mas que Jesus quis dizer a João Batista foi dentro de um contexto específico, mas exaltando sim a grandeza que João tinha, enquanto que foi aquele precursor, aquele que disse: eu vim para preparar o caminho do Senhor, mas virá aquele que é maior do que eu e que eu não sou digno nem de amarrar a correia de suas sandálias. Amém? A gente faz assim, muito bom, vai fazer uma pergunta a ele. Eu ia falar, eu dar uma ajuda aqui numa pergunta, na sua pergunta. Jesus ele fala isso de João no contexto santo, no contexto de santidade. Porque todos que foram falar aqui pecavam. Mas se você ver a vida de João, certo? João Batista, ele veio no contexto de santidade. Ele não teve relação com mulher, ele morou no deserto, certo? Então ele veio como anunciador da graça, ele já foi gerado em santidade. Jesus foi claro, como um milagre, né? Porque a mulher de Zacarias era estéril, era velha. Então, como ela fica lá, isolada, ela fica isolada com medo que aquele filho podia não nascer morto, correto? E quando tem Lucas junto, a senhora vai visitar ela, né? E olha quem te manda visitar o anjo, correto? Sua prima do sexto mês. Tu, Maria, visita João Batista, observe como a santidade de Deus inicia no ventre de da mulher dessa vez, Isabel. Ao visto após, o meu ventre, eu fiquei cheia do Espírito Santo. Então, já vai ficar cheia do Espírito Santo e o menino salta dentro dela. Então, como já vai dizer que João Batista não é que todos, na questão de santidade, porque Moisés pecou, santidade da Davi pecou, mas o contexto desses homens que você falou, eu amei essa palestra, sabe por quê? Depois ela tem três coisas desses homens: a prova, a renúncia e finalizando, para vencer as coisas, perseverança. Então, esses homens que foram citados aqui, eles perseveraram, independente do pecado,
Às vezes fazia um pecado de Davi, né? Um pecado grave, mas ele perseverou naquilo que ele acreditava. Né? Então é interessante a gente perceber que hoje foi uma maravilha, pessoal. Não particularmente muito, eu já gostei. Mas vou deixar aqui para a pessoa perguntar, mas eu quero entender a sua pergunta. Ele falou que é só o tema do Santos homens, mas ele Jesus classifica como maior nesse contexto de santidade, porque ele não teve relação com mulher, ele não peca, ele denuncia o pecado, ele veio para denunciar o pecado. É interessante isso. É por isso que muita contava fé com um profeta. Ele vai dizer, eu não sou ainda vem aquele para além de mim. Correto? É por isso que depois ele vai maior dos profetas. Mais alguém quer fazer uma pergunta para ele? Boa tarde. Esse mesmo contexto, ele falou de São José. São José é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi escolhido para ser na Sagrada Família, ok? Então, Jesus Cristo, Maria e logo após ele, eles são José. Ok? Então, o pai adotivo de Jesus, o nosso pai, ele não tem pecado. Se você olhar a história de São José, não tem pecado. Então, Jesus pode ter falado isso para João. Mas, na Sagrada Família, em contexto, se você seguir a hierarquia, tem Jesus, Maria e logo após qualquer outro santo, São José. Ok? Eu queria só, se puder, dentro do que Paulo falou, aqui a gente tem, mas eu queria a vocês, dentro desse contexto, maior do que toda a santificação disso. Porque logo após Jesus, Olha, Quando o exemplo dele na missa, quando fala de Maria, agora sim, eu não arriscaria dizer que São José não. Eu não arriscaria dizer que São José não tinha pecado, porque a igreja sobre isso não fala que ele não tinha. Mas sim, a importância que ele teve dentro da Sagrada Família, até porque a família, desde o início da igreja, é algo que é sagrado, que é preservado. Então, dado ali, né, o esposo, a esposa e o filho, nós temos um exemplo, um modelo perfeito de família. Agora, eu só quero dizer que ele não teve pecado, até porque o que a igreja apresenta a nós, daqueles que não tiveram pecado, o próprio Jesus, a Virgem Maria e João Batista, a partir disso que ele relatou, que foi o que eu estava lembrando, da visitação, quando a gente ouviu no sábado passado, na festa dele, dia 24, né, de assim, né, eu ouvi a nossa oração, a criança pulou no meu ventre, né, e cheia do Espírito Santo. Então, a igreja fala sobre essa santificação de João Batista já no ventre de Isabel. Né? Mas aí esses três personagens que a gente cita, né, a respeito de não ter pecado. Agora sobre São José, né, aí a gente já não coisa, porque Jesus que ele é um justo. Perfeito, né? Até porque esse é o propósito. Então, quando São Paulo fala na carta, nas cartas, irmãos, vós sois santos, cidadãos dos céus, né? O termo santo também se aplica à comunidade reunida em torno de um Deus que é santo, ou seja, a santidade que vem de Deus, Deus nos convida a toda a comunidade a vivê-la. Não é porque, por exemplo, a igreja, ela é, por natureza, por essência, santa. Nós que somos os pecadores, nós que temos o pecado, mas a igreja, em essência, ela é pura, porque ela é corpo de Cristo, e Cristo é santo. Logo, se a igreja fosse, na sua essência, pecadora, haveria uma contradição com Cristo, que é o corpo, certo? Cristo que é a cabeça e a igreja que é o seu corpo. Mas sobre isso, né, o que? O fato de dizer assim, que São José tenha pecado, não enfraquece nada o testemunho dele, a justiça que ele, né, demonstrou na sua vida. Até porque nós aqui somos convidados também a isso. Mesmo pecado, somos convidados, mesmo pecando, nós somos convidados a sermos justos. Né? Não quer dizer que a gente vai ser justo o tempo todo, mas pode
ser justo, mas a nossa busca é por viver essa justiça. E se São José, o Evangelho relata, viveu essa justiça, foi justo, é sinal de que ele buscou superar aquilo que era, que tinha de pecaminoso que podia atrapalhar o seu caminho. Vem para responder? Mais ou menos? José era justo e foi orientado pelos anjos de Deus. Agora, você abandonaria uma criança, um adolescente grávida? Você abandonaria ela? Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus agiu sobre ele. Mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, para que José não pecasse, foi o que ele fez? Alertou José: José, venha, o seu caminho não é esse. O seu caminho é de ser santo, venha. Mas ele estava indo com ele. Ele não estava indo com ele, não. Ele estava indo com ele. Assim como cada um de nós, em cada dia da nossa vida, se a gente não tem o ensinamento bíblico, a gente busca o caminho errado. E o que Deus nos orienta é sempre, buscar a santidade. Tá vendo? Eu acho que ele não abandonou, porque na cultura do judeu da época, ela não abandonou. Ela seria desde a cultura da época. No caso que ela passou já, ela seria apedrejada por ter traído ele. Não era abandonou no bom sentido para ela não ser apedrejada. Eu acho que ele não errou, desculpa, porque na cultura da época, ela prometida a ele, não poderia estar grávida de outra mulher. No caso, aí ele, para proteger, é que ele agiu assim, desculpa, defender isso. Com certeza. É isso mesmo. Foi isso mesmo. Não, você fez a diferença, mas a realidade é essa. Se ele abandonasse, imediatamente ele é apedrejado. Então, quando se ele abandona, ela ia ser apedrejada. Se ele não abandonasse, ela não foi apedrejada. se ele abandona, ela ia ser apedrejada. Se ele não abandona e assume ela como mulher dele, aí o que acontece? É isso que eu estou falando. Mas eu estou falando é que nesse meio tempo o pecado entrou nele, porque ele pensou em abandonar ela. Porque se ele queria proteger ela, observe, isso é uma discussão com ela. Se ele queria proteger ela, o que ele queria fazer? Desde o primeiro momento, ele olhava para aquela menina, dizia assim: vem cá, você vai ser minha esposa, está grávida. Aí ele, como uma pessoa justa, aí o que ele ia fazer? Meu não é. Mas ela está dizendo, que Júlia de pé junto, que foi o Espírito Santo. Ele tinha que dar um voto de confiança para ela. Mas não foi o que ele fez, não, eu vou embora e deixe que o barco, se não é o anjo, vai botar na mente dele: volte, porque ela precisa de você. Olha só como é a interpretação. Mas neste momento, ele abandonou. Assim como eu, você, todo mundo aqui faria. Todo mundo aqui faria. Vamos colocar o gato dessa menina me trair. Ele não abandonou, o homem vai fazer uma mulher assim, a informação é boa, a informação é boa, isso é bom, isso é sinal que nós estamos lendo a Bíblia. Esse é sinal que a gente precisa de informação. Eu sou catequista de adulto, certo? Digo a vocês, João José é totalmente justo, porque ele é justo, porque ele silencia. O silêncio não é uma questão de obediência a Deus, ele é uma obediência a Deus. Ele silenciou, sabe por que ele silenciou? Porque ele não desacreditou dela. Ele, cada temperatura dele, na mente dele, qualquer um vai ter, o nosso natural, isso é normal, mas ele silenciou. O silêncio é uma resposta que ele concordou com aquilo ali. Aí o anjo vem e aparece em sonhos, isso é interessante. Mas em ponto nenhum, ele vivenciou isso aqui.
deixar de conhecer a Salão do Santo, viu? Vou mandar aí para a lateral lá de São José, lá na Fora de Aquá. Pela cidade de São José de Tio. Ela subiu, não subiu? Subiu ali para a senhora aqui agora, no nosso trabalho, seja bem-vinda aqui ao seu estudante Larissa aqui. Tá vendo como foi bom? A gente tem cada algo simples, mas de uma forma bem questionadora. Agora, nunca esqueça que no meio dos homens, nunca vai chegar perto não, que às vezes muita gente está achando que ia ser fácil e não é. Entendeu? Você conhece Campos ali? Eu nunca me ajudo. Então, Simão Campos também caiu, por favor. A senhora que não foi da gente, teve uma filha agora na Tia Deus, vai arredar por ele. Entendeu? Boa tarde. Eu estou num momento de dor muito profundo. Eu sou o José Carlos Ferreira Campos, sou da paróquia São Paulo Apóstolo e coordenador da comunidade Nossa Senhora da Conceição. Meus amigos, eu cheguei atrasado, sou 55 daquele livro aqui, e fui ver agora que somos 72 aqui nesse ambiente. Fiquei feliz em ouvir, seu nome? Jason. Fiquei feliz em ouvir Jason, vocês somos terra. Eu com meus 74 anos, você com seus 28, 24, com muita sabedoria, eu aprendi muito com sua pessoa. Eu quero dizer a vocês todos, eu quero parabenizar cada um de vocês aqui presentes, somos 72 aqui presentes, e no meu deslocamento, ele fala uma coisa de fé. Meu deslocamento com o Joel, eu fui lá na Santa Mônica, uma área de tráfego terrível, né? Marquei com ele num ponto, mas fui, olho no pátio, outro na pista. Eu estava comentando com ele, Joel, o que é que eu e você, o que é que nós estamos indo a esse momento lá na Cunha? Essa pergunta eu faço para todos os senhores, por causa da nossa fé. Eu estou no momento, foi o 7º dia de minha filha, 43 anos, 6 meses, 21 dias, minha primogênita, um câncer terrível. Virou uma moça, uma mãe, 43 anos. Mas eu estou encontrando força pela fé de Jesus Cristo. Então, as minhas pernas negras andam chorando pela cruz, porque eu vi uma pessoa morrendo no meio do hospital. Lentamente, pelo glioblastoma, Dr. Carlos Bastos, cirurgião de cabeça, um dos maiores aqui da Bahia, Dr. Carlos Bastos, me disse na cirurgia: pai, esse câncer não tem cura, no consultório dele. Eu não baixei a cabeça, aí perguntei: não tem cura? E qual é a perspectiva de vida, então, Dr. Carlos Bastos? Lá na sala 702 do Hospital Aliança, ele sabe. E não deixei ele responder. 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Ele olhou para meus olhos e disse assim: pô, menos. E com 5 meses, ela fez a passagem. Então, eu estou aqui, como os senhores estão, pela fé. Nós saímos de noite para rezar o texto lá na Santa Mônica, na Caixa d'Água, pela fé. Quando eu não vou, eu fico me questionando assim: rapaz, Joel deve estar lá, eu sou um cara de um simples Bahia e não sei quem, vou ficar em casa. E se dane, não é a fé. Para cada um de vocês que estou de parabéns, agem pela fé. Porque é isso que não é irmão. Eu só sinto gente e Alberto lá na Caixa d'Água, tanto que houve a padaria, o sequeiro, mas está uma diminuição. A gente não impõe, ninguém impõe nada a ninguém vir para aqui. Quando eu joguei no Zap, olha, meu grupo, somos 18, lá na Caixa d'Água. Meu grupo, estou indo para isso 48 horas antes. Estou indo lá na Cúria. Alguém se disponibiliza. Aí comigo, não estou impondo nada. Ninguém respondeu. O único que eu passei no Zap, que vai do meu grupo, da Santa Mônica, que Joel, é uma outra comunidade da paróquia São Paulo. É Santa Mônica, Santa Agostinho. A minha Nossa Senhora da Conceição. São 5 comunidades da paróquia São Paulo. Não é, Joel? Então, é o seguinte, ninguém respondeu. Eu fico assim, capturoso, rapaz, não se impõe, vem pela fé. É como cada um dos senhores estão aqui, pela fé. Ninguém impõe, não, tem que ir. Não tenho dito, muito obrigado. Um momento de dor muito grande. Tenho o direito de chorar ainda por ele, possível que até antes aqui alguém que viu chorando, porque foi uma coisa muito, assim, pesarosa na minha família. Agora, outra coisa, olha, eu estava comentando.
Cada um aqui tem que saber. Eu tenho 74, eu acho que o menos idade aqui deve ter 28. Então, quando esse momento aqui que um sabe uma coisa está de olho, eu achei que a gente estava um pouco deselegante, um pouco felicista. Eu vim aqui ouvir Jason. Abrir discussão sobre se José devia dar pedrada. Eu achei que estava um pouco deselegante. Você até nosso amigo Alberto, não está deselegante essa discussão. Não, estava me entregando. Porque o conferencista aqui é ele. Como é bom formação para isso. Muito obrigado. Vamos rezar Campos aqui, os irmãos. Vamos rezar o Pai Nosso para a Maria. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vamos entrar um pouco, vocês aqui no nosso caminho, dois irmãos, um abraço aqui, meu irmão tem que abraçar o outro. Sente bem. Então, aqui o meu dia não pôde estar presente hoje, né? Porque ele tinha uma situação com a esposa dele. E a história dele sempre nos ajuda no texto dos homens, né? A estudar com sua esposa, porque ela sempre ajuda nós, pessoas que podem ajudar. Já teve um ponto lá da mulher, aí ele foi lá também, dessa força normal, né? Então, aqui estamos nós para mudar a vida que ele vai passar. O nosso encontro de espiritualidade será no dia 16